Boa noite, pessoal. Que coisa boa, a gente está aqui de novo. Sempre falo isso, domingo é o melhor dia de todos, disparado. É o dia em que a gente está aqui pregando o evangelho, a gente está vendo pessoas serem libertas. Que culto poderoso hoje de manhã. Um culto que falou sobre a pessoalidade de Cristo, a importância de termos um relacionamento com Ele. Um culto que falou sobre libertação, que falou sobre cura. Como é bom a gente ver isso. E como eu creio, gente, eu quero reforçar agora nesse TL as mesmas bases, os mesmos parâmetros. Não existe avivamento sem busca ao Senhor. Nós vamos buscar ao Senhor, nós vamos buscar ao Senhor mais do que buscamos, e nós cremos muito que a promessa do Senhor, que Ele fará grandes coisas no nosso meio. O que a gente tem percebido é que a gente tem vivido gotas do Senhor e já tem sido muito bom, mas são apenas gotas, pessoal. São apenas gotas, não tenho dúvida disso. São apenas gotas. Eu queria te chamar, compartilhar esse link. Vocês sabem muito bem, deixa eu falar um negócio para vocês importante. O TL era o espaço mais importante e que eu mais ansiava antes de começar a pastorear a nossa igreja. Ah, mas Everton, por quê? Eu até pensei assim em passar o púlpito para poder estar no TL. Passar o púlpito. Mas lógico que eu não poderia fazer isso, até porque como que um pastor que não prega, entendeu? No início de uma igreja não ia dar certo. Mas por quê? Porque eu sei que e eu não tive oportunidade de dar o TL até o momento da igreja virtual. Antes da igreja ser virtual, não tinha como, porque o TL acontecia na hora do culto. E agora, esse momento que a gente está tendo aqui, o TL, está sendo um momento de grande valor, de grande importância para mim, porque eu posso motivar não só a igreja na qual faço parte, pastoreio, como eu posso capacitar a liderança. Gente, o centro de uma igreja em célula é capacitação de líderes. E nós estamos aqui, e eu vejo assim, o papel, tem o livro TLC, que o Ebiúbe escreveu. Ele coloca os perfis das igrejas em célula, né, assim, em face ao modelo, é uma igreja de modelo tradicional. E a função do pastor é algo que ficou marcado no meu coração. A função do pastor numa igreja em célula é capacitar e motivar aqueles que vão pastorear junto com você. A função do pastor, diferente de uma igreja de modelo tradicional, que é pregar o evangelho, cuidar, não sei o que, tal. Isso tudo faz parte, mas não apenas o pastor principal da igreja é aquele que tem a ênfase em capacitar as pessoas e motivar as pessoas. Porque, graças a Deus, aqui na nossa igreja nós cremos que cada casa é uma igreja e cada cristão é um ministro. Por isso, esse espaço aqui do TL seja um dos espaços mais caros, mais importantes numa igreja em célula. E que privilégio a gente está tendo de fazer parte disso. Eu estou tendo agora de poder compartilhar. Por isso eu queria, se você é líder de célula que está escutando aqui, ou auxiliar de célula, poxa, pega os TLs anteriores, antigos, e coloca na sua célula. Como isso tem ardido no meu coração, se tivermos uma liderança capacitada, um povo motivado, líderes sendo formados. Gente, o evangelho está aí, pronto para se explodir, nós temos um tesouro. Lembra que Jesus falou aos seus discípulos, olhando para um campo, para uma colheita, falando assim, olha só, vocês dá uma olhada no campo, os campos estão brancos para a colheita, ou seja, está tudo maduro, mas o que interfere para a gente colher não é o conteúdo da palavra, o conteúdo da palavra é transformador, transformou a mim e você, não é inclusive a ação do Espírito que vai a reboque no conteúdo da palavra, porque é o Espírito que convence. O que interfere da gente fazer o que a gente está fazendo, do campo ser colhido, são os ceifeiros. Ou seja, a igreja do Senhor, ela só avança se a gente tiver pessoas que falem, é comigo, eu quero colher. Por isso eu amo a nossa igreja, por isso eu amo a forma como a gente trabalha o Evangelho de Jesus Cristo, porque está tudo baseado num modelo em que todos podem pastorear, e quando digo todos, é todos mesmo, mas para isso a gente precisa do quê? De líderes que estejam dispostos a crescer, coração ensinável, e de pessoas falando assim, eu quero fazer parte disso. Ah, meu irmão, minha irmã, é sobre isso que eu falo. É sobre isso, uma igreja viva, é uma igreja que está em constante formação de liderança. Esse é o lugar para a gente. Eu queria falar e compartilhar, a gente vem falando sobre uma série sobre discipulado, mas alguns líderes vieram falar comigo e eu achei, nossa, eu não tinha percebido isso. A liderança veio falar comigo da importância da gente falar sobre bases
da nossa igreja, porque o discipulado é uma só das bases, e como a gente está tendo esse acesso mais democrático ao TL agora, se a gente passear em diversas bases, eu acho que isso faria muito bem. E eu resolvi acatar, acho que isso é muito interessante. Daqui a pouco a gente vai voltar para a série discipulado. Semana passada a gente falou sobre uma liderança eficaz, é uma liderança com paixão, uma liderança apaixonada. Se você não viu de semana passada, vai lá, volta lá e assista o de semana passada. Olha, enquanto preparava o TL, aquilo me edificou muito, sabe? Demais. Eu não queria de verdade que ninguém, nenhum, seja líder, ou membro da nossa igreja, deixasse de assistir o de domingo passado. Vá lá, porque vai te abençoar, não tenho dúvida disso. E hoje eu quero falar, é uma série de dois episódios. Quero falar sobre 7 características da liderança de Cristo. 7 características. Gente, vocês vão de convir comigo. Assim, imagina um cara que começou o seu ministério há 30 anos e faleceu e morreu, depois ressuscitou aos 33. Foram 3 anos de ministério. E 3 anos de ministério foram suficientes para o cara revolucionar não só a geração dele, mas como as gerações que vieram depois dele. A ponto do Ocidente ser cristão. De leis de países estarem feitas em cima de instituições de países estarem fincadas em cima de princípios cristãos. Países foram formados sobre a plataforma de um homem que trabalhou 3 anos para o pai. Parou para pensar nisso? Gente, 3 anos. O que Jesus fez que mudou a história da humanidade, tanto que dividiu a história da humanidade antes e depois dele? Alguma coisa ele fez. Eu queria trabalhar aqui apenas 7 características da liderança de Cristo. É importante dizer que tudo que Jesus fazia, ele observava o Pai fazer e agradava a Deus. Lucas capítulo 3, versículo 22, falava assim, ó, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz, tu és meu filho amado, em ti me agrado. O que Jesus fez que agradava tanto o Pai? E não só agradava o Pai, mas teve desdobramentos potenciais, exponenciais na humanidade, inclusive me alcançou. Talvez tenha te alcançado também. É sobre isso. Número 1, primeiro, ele era cheio e guiado pelo Espírito Santo de Deus, como a gente acabou de ler. Jesus era dependente de Deus e pedia sua direção em tudo que fosse fazer. Gente, isso aqui pode parecer uma questão óbvia, mas não é tão óbvio assim. Não é tão óbvio. A gente sabe muito bem, se a gente tem lá 1 ano de igreja, a gente sabe muito bem como ser cheio do Espírito Santo de Deus. E dão lá uma receita de bula para a gente. Tem que ler a Bíblia e orar. A gente lembra das crianças lá na EBF, lá da vida. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça, se quiser crescer. A gente aprende isso desde criança. Desde criança, mas é mais do que isso, é mais, ser cheio do Espírito Santo de Deus, é literalmente, aí eu falo especificamente sobre o que Deus tem ministrado no meu coração. Se a gente quer viver obras grandes, obras maiores, nós precisamos ser uma igreja que ora, gente. O Senhor tem falado muito comigo isso, e eu confesso para vocês, eu preciso aprender cada vez mais, ter um projeto de progressão em termos de vida de oração. Sabe, oração não é aquilo, gente, oração não é aquilo que ensinaram para a gente, que tem que pedir isso, não, eu quero relação com Deus, eu quero ser apaixonado por Deus. Eu estou lendo um livro agora de oração, e Deus tem falado muito comigo através desse livro, porque é um livro extremamente prático, depois eu até vou falar o nome do livro, eu sou péssimo para decorar o nome dos livros. E ele tem sido muito prático, ó, faz isso, faz aquilo e tudo mais. Lógico que tem toda a base teológica por trás e tudo mais. Mas assim, essa praticidade para mim tem me adiantado muito, sabe? Os tipos de oração, como fazer. Qualquer dia a gente vai compartilhar sobre isso. Mas eu queria te desafiar a progredir numa rotina de oração. O que é importante? Olha, tem um momento para orar para o Senhor. Qual é o teu melhor momento do dia? Tem gente que tem o melhor momento do dia de manhã, que é o momento que o corpo está mais bem disponível, mais produtivo para isso. Tem gente que tem o melhor momento do dia à tarde, tem gente que tem o melhor momento do dia à noite. Eu vou falar para vocês, o meu melhor momento do dia de produção é tarde e noite.
Eu funciono muito bem aí. Tarde, noite e até madrugada. Eu funciono super bem de madrugada. Então, eu já separei o melhor momento, o melhor horário desse momento. Eu tentei criar uma rotina. Inclusive, tem um lugarzinho para isso. Entendeu? Como é que a gente vai fazer? Inclusive, até não é ruim ter uma liturgia para isso. A gente vai começar com o quê? Pô, cara, eu vou começar adorando. Depois eu vou começar perguntando para o Senhor assim, poxa, pedindo ao Senhor. Depois, confessando os meus problemas. A gente vai falar depois mais um roteirinho sobre isso, que eu acho que é melhor. Depois eu vou interceder, eu vou pedir pelas outras pessoas. Outra coisa, tem um caderninho de oração ali, que vai fazer com que você anote. Meu irmão tem um caderno de oração até hoje. E desde a adolescência, outro dia, ele trouxe o caderninho de oração, ele mostrou. A maioria das orações atendidas é a coisa mais linda do mundo. Então, porque a gente esquece. O que Deus faz, como que Deus responde. E por último, eu tenho um negócio para falar para vocês, não esqueçam. Parem, no final parem, porque a gente fala 10, 15, 20, 30 minutos com o Senhor, mas depois aquilo para. E escuta Deus. O Senhor vai te revelar coisas. Mais que revelar coisas, o Senhor vai te dizer palavras. O Senhor vai colocar pessoas na tua mente. O Senhor vai te dar algumas revelações. O Senhor vai te dar alguns discernimentos do que fazer. Então, invista esse tempo com Deus. Não só de você falar, e isso, gente, é a chave. Não só de você falar. Gaste tempo com Deus, meditando no Senhor. Meditar é escutar. Bota uma musiquinha lá. E escuta. Deus, o que o Senhor tem para falar comigo? Olha, por diversas vezes o Senhor sopra coisas no meu ouvido. Coloca coisas no meu coração. Não adianta ser ansioso. Desliga as coisas. Para de bater a perna. Eu bato muita perna. Né? Para de bater a perna. Calma, espera. Espera no Senhor. Gente, nós precisamos ser guiados por uma vida de oração. Um Deus eterno, Ele tem revelações eternas para a gente. Então, mais do que ser guiado pelo Espírito para uma coisa que é agora, não, é uma revelação progressiva. Daqui a pouco, a nossa vida de oração de agora, a nossa vida de busca com a palavra oração, ela já não vai mais satisfazer a gente não pode se contentar com isso, porque um Deus eterno, Ele tem revelação na sua dimensão de eternidade, que vai durar não só a nossa vida finita, mas para depois da vida também, que aí tudo que era conhecido como não revelado, a gente vai conhecer face a face. Como o apóstolo Paulo falou, tudo que a gente conhecia por espelho, agora nós conheceremos assim como somos conhecidos. Sim, é uma revelação progressiva. Eu vou falar um negócio para você. Se você não progredir na sua vida de busca ao Senhor, se você não progredir, aquilo vai se tornar uma mesmice na sua vida e você vai passar de uma brasa encandeada para um legalista, para um fazedor de regras, para uma rotina. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua ansiedade por buscar mais ao Senhor? Gente, Jesus Cristo tinha uma vida constante de oração. É engraçado, porque Ele sendo Deus, teoricamente, era só Ele falar com Ele mesmo, assim, ou por dentro, porque Ele era Deus, pô. Para que oração? É uma relação. Mas graças a Deus, porque esse conceito de trindade nos ensina uma coisa, que Deus não é entendido sozinho. Deus é entendido como uma comunidade. Então, uma oração é uma relação, é um diálogo. O que Jesus Cristo fazia? Em determinado momento, Ele deixava todo mundo para o lado e ia conversar com o Pai. Engraçado que o próprio Deus conversava com Ele mesmo. Olha que loucura. Mas mais do que pedagógico. Muita gente diz, Jesus estava ensinando que a vida de oração era importante. Não, eu não acho isso. Claro que isso é uma percepção minha. Jesus Cristo não estava ensinando, até ensinava, mas a prioridade era o seguinte, olha só, não existe vida sem uma relação com Deus, e Jesus, aquilo fazia falta para o próprio Filho. O Filho precisava do Pai, que precisava do Espírito. É isso, é essa relação, gente. Como está a sua vida de busca com o Senhor? Você tem progredido? Você tem progredido no conhecimento? Vamos buscar, gente. E a pergunta que eu faço para vocês é, o desafio que eu faço para vocês é, vamos buscar o que Ele fez. E agora eu tenho um texto maravilhoso para a gente, que eu queria de verdade que vocês atentassem. João 14, de 12 a 14. Olha o que Jesus falou. Jesus falando. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que eu tenho realizado. Aqui tudo bem, fará também obras que eu tenho realizado. Já é uma grande coisa, você imagina? Lázaro vem para fora, você está doido? O cara ressuscitou, veio para fora. Você imagina o paralítico andar, estou sem comida, pão, multiplicação e tal. Olha que loucura. Mas não fica só aí o texto.
fará também coisas ainda maiores do que essa. Porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Fará coisas maiores. Gente, o que é maior do que Jesus fez? Não sei. Só sei que o texto está falando que isso está acessível a gente. Está à nossa mão. Se crermos no Senhor, se buscarmos o Senhor. Gente, olha só, eu estou aqui para motivar vocês hoje a buscar obras maiores. Obras que vão além do que a gente mesmo podia conceber. Falei no culto de oração de quarta-feira um negócio que tem me instigado. Eu preciso fazer orações perigosas. E eu aprendi isso com o plano da YouVersion, de leitura, que inclusive foi a Gleide que compartilhou lá no grupo da célula. Eu preciso fazer orações perigosas. Orações que fazem com que, caramba, eu mesmo fico desajeitado com aquele negócio. Eu tenho aprendido a rasgar o verbo. Tem um primo meu, Dudu, que ele ora muito engraçado. Ele ora como se estivesse conversando com Deus, como se estivesse conversando com um amigo bem sincero, sabe, um dos melhores amigos. Ele briga com Deus, ele fala, não gostei disso que você fez, pô cara, que absurdo isso, não sei o quê. É esse tipo de coisa, sabe? Deus é nosso amigo, ele prefere ser conversado com um amigo. Então vamos pedir coisas ao nosso amigo, vamos entrar numa dimensão de relacionamento com ele, vamos pedir coisas e obras maiores, porque ele nos fala para fazer conhecido os nossos pedidos diante dele, e ele fala que se a gente crer nele, a gente não só fará obras como ele fez, mas fará obras maiores que ele fez. Gente, isso não enche o coração de vocês de ansiedade para o que Deus vai fazer no nosso meio? Não enche o coração de vocês de ansiedade pelo que Deus vai fazer através da sua vida? Vocês imaginam, gente, eu quero nutrir isso no coração de vocês. Vocês imaginam, está passando uma pessoa doente, o Senhor ministrar o nosso coração, a gente botar a mão nelas e falar, ei, seja curado no nome de Jesus. Isso é possível, tudo é possível que creia, porque o reino de Deus está disponível, para que a gente possa pregar o reino. Nós te pedimos, Senhor, venha com cura, milagres e maravilhas. Obras maiores. Obras maiores. Eu creio numa igreja viva, que viva numa dimensão espiritual, não numa dimensão carnal. Eu creio nisso. Número 2, nunca perca a oportunidade de manifestar o poder de Deus em você. Onde tinha enfermos, endemoniados, cegos, ele curava. Ele não pedia oportunidade. Onde tinha falta ou pouco alimento, ele multiplicava. Onde havia necessidade, Jesus atendia. E onde tinha dor, ele curava. O que acontecia com Jesus? Jesus era ousado em tudo que fazia. Onde ele chegava, ele literalmente causava com o reino de Deus. Tinha necessidade, toda a carência era desfeita nele. Tinha necessidade de cura, ele ia lá e ele colocava a mão. Tinha necessidade de alimentação, ele ia lá e ele produzir alimento. É sobre isso que o texto está falando. Olha, isso tem me incomodado. E eu queria te incomodar com isso também. E no nome de Jesus a gente vai viver essa dimensão como igreja. Viver uma dimensão do sobrenatural de Deus. Sobrenatural de Deus. Da gente buscar o Senhor, da gente ter vontade de orar, da gente ter vontade de buscar junto, da gente ir para uma outra dimensão no Senhor. Uma dimensão de milagres, uma dimensão de cura. Gente ousada. Gente ousada que faz o seu papel, apesar de Deus poder escolher se ele vai fazer ou não. Eu vou dar um exemplo disso. Ano passado, não sei se foi ano passado ou foi o início desse ano, eu fui no enterro do pai de uma pessoa que frequenta a nossa igreja. E eu cheguei no enterro, e um momento muito triste, muito difícil. Daí teve um momento de culto. Esse senhor que faleceu, ele era pastor de uma igreja. Daqui a pouco todo mundo falou. Veio com uma mensagem de consolo, foi muito maravilhoso. Daqui a pouco, alguém quer falar? O amigo desse senhor levantou a mão e falou, eu quero. E foi à frente. Ficou do lado do corpo. E ele falou o seguinte:
esse senhor, ele foi um dos meus grandes amigos. E a gente fez uma devoção um ao outro, que a primeira pessoa que morreria, que faleceria, a gente citaria aquele texto de Lázaro, de João 11, 27, se eu não me engano. Sou péssimo de referência. E ele citou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele citou esse texto, camarada, e ele falou assim, ó, você imagina? Ele falando isso, dentro de mim, eu já fui tendo aquela coisa que ele fervou. Eu falei, meu Deus, o que esse cara vai fazer? O que esse cara vai fazer? Ele falou assim, olha, hoje eu estou aqui para cumprir um voto que eu fiz ao meu amigo, sabendo que Deus pode ressuscitar o meu amigo. Quem crê, chega no caixão. Meu Deus do céu, cara, eu fiquei assim, caramba, cara. Que isso? Quem crê chega no caixão. Daí algumas pessoas chegaram, eu falei, pô, eu sou pastor, eu tenho que chegar também. Daí eu fui chegando assim, e ele orou, fulano de tal, o Espírito da ressurreição, vem e ressuscita esse corpo agora. E ele fez isso durante umas 5 vezes, e orou. E nada aconteceu. Depois ele orou agradecendo pela vida daquele homem. E encerrou. Sinceramente, eu me senti envergonhado. Eu falei assim, eu quero ter a ousadia desse homem aí, um dia. Porque, gente, olha só, curar ou não, pertence ao Senhor. Mas agora, a palavra do Senhor diz, se tem alguém enfermo, para a gente orar pelos enfermos. Se tem alguém com qualquer tipo de dificuldade, ele é a ressurreição e a vida. Meu Deus do céu. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu cheguei dele no final, quando acabou, eu falei assim, meu irmão, que Deus te abençoe, que a sua ousadia diante do Senhor te gere frutos para a humanidade. E eu falei assim, pô, cara, eu pensei assim, esse cara é meu herói, meu irmão. Um dia, eu quero ter essa ousadia. Eu quero ver coisas grandiosas diante do Senhor. O que esse homem fez? Ele não perdeu uma oportunidade. Ele acreditava no Senhor, ele acreditava no Espírito da ressurreição, como diz lá em João capítulo 11. Ele falou, eu quero ser agente do Senhor. Jesus não perdeu uma oportunidade. Numa festa, ele, estava com problema, faltou vinho, deixa comigo. E anunciava e pregava o reino de Deus. Passando num lugar, tinha alguém com dificuldade, ele, reino de Deus. É isso. Nós estamos falando sobre as características de liderança de Cristo. Jesus não perdia uma oportunidade, ele tinha ousadia no Senhor. Gente, o papel nosso, eu lembro, para mim isso fica muito claro. Quando a gente fala sobre o semeador, a parábola do semeador que saiu a semear. Ele não escolheu o lugar para jogar semente. Ele jogou em tudo quanto é lugar. E ali eu entendi que o nosso papel é semear. Se vai ter crescimento, se vai gerar algum... Não é problema nosso. Nós temos que entender isso, gente. Não perca a oportunidade de manifestar o poder de Deus. Terceira, aprenda a valorizar as pessoas. Jesus valorizou o rico, o pobre, os homens, as mulheres, as crianças. Valorizou a todos, não importasse a posição em que estava. Ele dava atenção para todo mundo. Isso é muito, muito importante. Porque o que acontece por diversas vezes na sociedade é o seguinte, o camarada tem dinheiro, ele vai lá e, dá aquele valor. Não tem dinheiro, não dá valor. Eu não estou dizendo que não é para dar valor para o cara que tem dinheiro, é para dar valor para todo mundo. É muito legal ver, assim, é muito legal. Por exemplo, eu vejo, quando a gente tinha os cultos presenciais, era um barato, porque geralmente a gente está conversando, daí é o que eu faço, eu amo fazer isso. Vem alguém, fala, eu vejo que está saindo, eu garro num canto aqui, peraí, segura. E eu continuo batendo papo, daí vem uma criança. A criança é prioridade para a gente, galera. Sempre tem que ser prioridade, porque criança é criança.
Para, todo mundo entende, gente, 2 segundinhos, vai lá, abraça a criança, cara, tudo bem, não sei o quê. Gente, é isso, é sobre isso. É assim, ó, garra um no colarinho aqui, conversa com um, a criança chegou, segura os dois, criança aqui do lado. É isso, é sob essa perspectiva. A gente tem que valorizar as pessoas de verdade, não pelo que elas têm, nem pelo que elas geram diante da sociedade. Eu nem faço questão de saber o que ela tem. Para mim, a gente tem que cuidar das pessoas. De vez em quando, parece uns lá que falam assim, caramba, parece que ninguém daí, parece que os caras aí parecem um Zé Mané daí. Você sabe quem é fulano? Fulano. E eu falei, caraca, meu Deus, como pode esse negócio? Impressionante, impressionante. Então, mas não importa quem seja. Não importa. A gente tem que cuidar, a gente tem que abraçar, valorizar as pessoas. Tem um livro que foi best-seller na década de 90, se não me engano, que o nome desse livro foi um dos primeiros livros de coaching, assim, não sei se nem posso chamar de coaching, mas é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Foi um livro que fez muito sucesso, muito, muito, muito sucesso. E uma das leis áureas para se fazerem amigos e influenciar as pessoas, que é o que a gente quer aqui, influenciar as pessoas para o reino de Deus, lei áurea, se interesse sinceramente pelas pessoas. Saca aquelas perguntinhas retóricas? O cara está falando, você fala assim, pô, que legal, hein? Mas tu vê que a cabeça do cara está longe, as pessoas percebem isso. E se as pessoas percebem, é difícil, né? As pessoas falam assim, pô, não, isso aí não dá para contar meu segredo, não dá para contar minhas coisas. Se interessa, sinceramente, olha no olho e fala assim, eu quero. Fala, cara, vai, fala, eu estou escutando você. Não existe lugar nem momento para a gente parar e falar assim, ó, ei, eu preciso te valorizar, te dar a atenção certa. Nós precisamos disso, gente. Pastor, líder, se interessa pelas pessoas. Não estamos falando de liderança aqui, não estamos falando de ser patrão, porque o patrão é aquele cara que pode dar ordem porque está pagando. E mesmo assim, só existem bons patrões de grandes companhias se a gente encontra atrás deles bons líderes. Mais do que atrás, na frente deles, bons líderes. É sobre isso. Exatamente sobre isso. Nós estamos aqui formando líderes. Se interessem pelas pessoas. Esse é o objetivo. Se interesse por elas. Sinceramente se interesse por elas. E por último, ter disposição, a gente está falando de novo sobre 7 características de líderes da liderança de Cristo. A gente vai falar sobre a última agora, a 4ª. Depois a gente vai continuar na próxima semana. Por último, ter disposição de servir. Atenção, amar é servir. E Jesus assumiu a forma de servo na terra. É lindo isso. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que ele fala aqui, qual foi a atitude? Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que o deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tomando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não tem como servir a Deus sem lavar os pés dos homens. Jesus, mesmo sabendo da traição de Judas, nada tirou suas convicções, porque sabia que seu papel era servir e cumprir o seu propósito. Sim, é sobre isso, é servir, é disposição de servir. Ser pastor é pastorear Judas e pastorear João. Ser pastor é pastorear gente que não vale nada e gente que vale, que você, sob a sua ótica, vale tudo. Né? Ou seja, nós estamos aqui para cuidar, gente. Independente de quem seja. E o pastor tem 2 coisas importantes. 2 grandes características. O líder, o cara que pastoreia, tem 2 grandes características. Atenção a isso. Primeiro, número 1, ele tem chamado. Aqui. Tem que ter chamado de agregar. Você tem que agregar as pessoas. Tem que ter chamado para conectar. Tem que ter coração, sabe? E pastor para ovelhas de pastor, sabe? Coração de pastor para as ovelhas, sabe? Sentirem o teu cheiro, irem atrás. É isso. Pastoreio é conexão. É falar. Eu não sei se vocês percebem. Tem gente que tem essa vocação. Estou falando sobre pastor assim, o pastor que vai
pastorear uma congregação. E um líder, de uma certa forma, tem que conectar as pessoas. Não tem jeito. Tem que ter cheiro. É aquela coisa que as crianças, sabe, vão atrás de você. Conecta, não tem jeito. E a segunda questão importante, tem que ter, de acordo com Jesus, uma atitude sacrificial. Atenção, tem muita gente com chamado, mas preguiçoso, sabe? Lerdo. Literalmente. Não sei se vocês já perceberam, tem muito jogador que tinha tudo para ser o melhor do mundo, mas porque não entende a atitude sacrificial que faria ser o melhor jogador do mundo, ele se torna um jogador mediano. Ter pastor é aquele cara que líder é aquele cara que, como Jesus, que suou sangue, sabe? Que ia até as últimas consequências para a gente, não só foi as últimas consequências, mas morreu pela gente, porque acreditava no seu pastoreio, acreditava no que estava fazendo para o Pai. E em Cristo a gente aprende o verdadeiro pastoreio. Ele convivia com as pessoas, discipulava nego esquisito, sabe? Nego que não valia nada, ele chamou um monte de pé rapado, discipulava, cuidava, andava com gente que o apunhalaria pelas costas depois, e o pior, ele sabia, mas andava, não tirou o cara do grupo não, o apunhalaria, mas ele continuou servindo, continuou pastoreando, sabe, é isso, mas o apunhalaria pelas costas das pessoas, mas pela qual ele próprio morreria. Pastor é essa consciência de cuidado, independente de qual resposta ele teria de que estava sendo cuidado. Isso é importante. Independente de qual resposta ele receberia. De vez em quando a gente recebe vários feedback top, mas de vez em quando a gente recebe mordida. Não tem jeito, é a vida. Mas graças a Deus o pastoreio não é um compromisso que a gente tem com as pessoas a priori. O pastoreio é um compromisso que a gente tem com Deus, que isso traz como consequência o compromisso com as pessoas. Não inverta as bolas. Não inverta as bolas. Sabe, o próprio Jesus ia a última gota, o último esforço. Como eu falei, ele suou até gota de sangue, tamanho nível de estresse, acontece. Mas faz parte. Não tem coisa melhor do que cuidar das pessoas e pastorear e servi-las, independente de quem sejam. E aí faz sentido a segunda parte do Filipenses capítulo 2, a gente leu a primeira parte. Por causa da servidão de Cristo, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre e todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Estamos diante de uma condição incrível que foi alcançada por Cristo, porque ele entendeu o seu papel, para quem ele fazia, e ele aprendeu a lidar, inclusive, com quem morde. Pastoreio é atitude sacrificial, liderança é atitude sacrificial, não tem jeito. Ninguém consegue levar a vida só de talento, ninguém consegue. Você pode ser o melhor pregador, você pode ser o melhor fazedor de negócios, ninguém consegue levar a vida e ter sucesso no que se faz, se cruzar os braços e esperar a vida acontecer. Então nós hoje aprendemos coisas importantíssimas, nos enchamos de Deus, sejamos ousados em pregar o Evangelho, aprenda a valorizar as pessoas, independente de quem elas são, e por último, pastorear, liderar, em qualquer estamento social, é servir, independente de quem sejam as pessoas. E serviço tem a ver não só com vocação, mas com atitude sacrificial. Semana que vem a gente vai continuar da onde paramos. E eu queria de verdade que você pensasse na possibilidade sobre o que Deus está fazendo através do que você tem escutado e para que Deus tem te chamado. Você quer saber? Eu creio, e não preciso ser profeta para falar sobre isso. Mateus capítulo 28 já nos fala. Eu creio que você é um pastor. Você está aí para ser um servo dele, a proclamar o Evangelho,
Portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É sobre isso que Jesus está falando, não para os seus 12, mas ele falava para a igreja que estava reunida. Sim, nós estamos aqui para cuidar, sermos cuidados e para proclamarmos o evangelho de Jesus Cristo. Semana que vem a gente vai estar no mesmo lugar, não esqueça, assista os outros, os antigos, não deixe de escutar e não deixe de ser motivado através das ferramentas desse espaço para que você possa progredir em todas as áreas da sua vida e também na sua área ministerial. Deus abençoe vocês. Um beijão.